Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Nosso convidado é o brasilianista Timothy Power, professor de Política Brasileira da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Vamos conversar sobre o momento vivido pelo Brasil, sobre os dilemas enfrentados por nosso país no campo da política. Professor Power, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E o senhor está lançando um livro. Que livro é esse? E ele trata da política brasileira? Isso. Primeiro, eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. O livro que eu estou lançando aqui no Brasil agora se chama O Congresso por Ele Mesmo. E o subtítulo é Autopercepções da Classe Política Brasileira. Então, é fruto de uma pesquisa de opinião entre deputados e senadores que eu iniciei na época da Constituinte. Iniciei no final do Constituinte, em 90, e repeti o mesmo questionário nas últimas 6 legislaturas. Em Oxford, no ano passado, a gente teve um seminário e reuniu um grupo de cientistas políticos para analisar esses dados, que na verdade chegam quase 1000 questionários de opinião em um período de 20 anos. Então, é um acervo interessante de opiniões da classe política brasileira que vamos analisar no livro e está saindo no Brasil agora. Já foi lançado? Está sendo lançado em outubro. E as pessoas que se interessarem, como poderão ter acesso a esse livro? Esse livro é publicado pela editora UFMG, da Federal de Minas Gerais. Eles têm uma página e uma livraria online. Ok. E, professor, o senhor que está morando na Inglaterra, como enxerga o papel do Brasil neste mundo globalizado? Bom, o Brasil é um país de destaque. O Brasil está quente nesse momento internacional, né? Uns 10 anos atrás, quando as pessoas começaram a falar dos BRICS, as pessoas brincavam que o B não cabia nesse acrônimo, né? Que o Brasil não tinha chegado no seu momento. Mas nos últimos 5 a 7 anos, principalmente com a melhora das condições econômicas no país, redução de pobreza, redução de desigualdade, realmente as boas notícias saindo do Brasil se espalharam pelo mundo. E também a gente tem que acreditar também a diplomacia brasileira, que também está tendo um papel bastante importante nos pontos decisórios do mundo. E hoje o senhor diria, comparativamente no âmbito dos BRICS, como é que o Brasil se posiciona em relação à Índia, à China e à Rússia? Bom, o Brasil teve um papel muito fundamental em transformar os BRICS de uma ideia no papel, escrito por um analista do Goldman Sachs, né? No que é hoje. Hoje funciona realmente como uma associação de países, agora está se acrescentando a África do Sul, então na verdade é o BRICS, e tiveram, se não me engano, 3 cúpulas anuais, inclusive teve aqui no Brasil, uma delas, né? Então realmente o Brasil gostou da ideia e começou a juntar essas potências emergentes. E o que o senhor diria das vantagens relativas e dos problemas relativos comparativamente a esse grupo de países emergentes? Bom, a desvantagem que eles têm é que são muito heterogêneos, né? E tem pouca história de cooperação entre si. Então, é um fato novo. Mas o mundo está se descongelando bastante, né? A hegemonia dos Estados Unidos se reduziu bastante. Então, a vantagem dos BRICS é que nos dá um mecanismo de rever esse descongelamento e de ter novos mecanismos de diálogo mundial. Então, essa grande vantagem é que tem um grupo de países emergentes que estão assumindo esse papel. Em nossas perspectivas, as perspectivas do Brasil em relação à Índia e à Rússia, por exemplo, o senhor acha que nós estamos com melhores perspectivas de um desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo? Bom, eu diria que a relação mais importante é com a China, né? Que a China realmente está alimentando o boom econômico brasileiro, né? Em 2002, se não me engano, os Estados Unidos ainda enviava 22% das suas exportações para os Estados Unidos. Ano passado, em 2010, isso chegou a 10%, ou seja, 90% das exportações brasileiras não vão para os Estados Unidos. Então, isso mostra como mudou o papel desse polo, desse mundo unipolar, né? E essa redução é totalmente relacionada com a emergência da China e a fome que a China tem pelos produtos brasileiros. Então, os países que não sofreram tanto durante a crise de 2008, 2009, eram os países mais ligados a esse boom chinês. Então, Austrália e Brasil, que vendem muita matéria-prima para a China, realmente não sofreram tanto durante essa recessão mundial.
E com a perspectiva que se apresenta agora da China sofrer de fato uma recessão, isso certamente vai atingir diretamente o Brasil e os países emergentes. O Brasil tem que ficar de olho nisso, né? As pessoas, faz muito tempo que as pessoas vêm dizendo que a China tem que ter o que a gente chama de aterrissagem suave, né? A soft landing. Mas essa soft landing nunca acontece. Todo ano a China cresce entre 8, 9, 10% sem parar. A bolha imobiliária na China, eu não conheço profundamente o tema, mas os economistas me contam que essa que é a coisa que a gente deve ficar de olho, né? Porque a bolha imobiliária foi a causa da queda na Irlanda, por exemplo, outros países que tiveram boom na última década, né? Mas o Brasil tem que acompanhar e monitorar a situação chinesa, sem dúvida. E como estudioso da realidade brasileira, quais são os principais gargalos à frente do desenvolvimento brasileiro, na sua opinião? Bom, eu diria que infraestrutura, né? Infraestrutura é um tema muito importante hoje por causa dos jogos da FIFA e da Olimpíada de 2016. Mas, na verdade, ele devia ter ficado mais visível na agenda nacional bem antes da cessão dos jogos ao Brasil, né? Porque o problema das estradas, dos aeroportos, a reforma dos portos, etc., já estava para fazer há muito tempo. Então, eu diria que os gargalos são esses mesmos, de infraestrutura para permitir justamente mais globalização, mais interação